Polícia Federal prendeu o deputado estadual pelo Espírito Santo, o capitão Assunção. E você vai ver isso aqui hoje no canal. Fica aí. Você vai saber tudo por que o capitão Assunção foi preso ontem à noite. Mas não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se for possível, beleza? Então, vamos lá. Pois é, o deputado, o capitão Assunção, teria feito o quê? Aceitou propina? Foi encontrado com uma mala cheia de dinheiro? Sabemos que ele é pré-candidato do PL à prefeitura de Vitória, lá do Espírito Santo. E a gente viu aí o deputado federal Jordi Ramagem sofrerem busca e apreensão. Também são pré-candidatos às prefeituras do Rio e Niterói, né? E, bom, essas ações, será que não estariam influenciando aí nas próximas eleições para os municípios? Essa é uma pergunta retórica que eu faço. E segundo foi divulgado, o capitão Assunção, ele teria participado aí dos atos antidemocráticos em 2022 e estava sob medida cautelar e teria descumprido essas medidas cautelares, né? O deputado estava cumprindo essas medidas cautelares diversas à prisão, determinada aí pelo magistrado, como determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e restrições na circulação. Segundo o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, o capitão Assunção teria sido preso dentro de uma igreja evangélica enquanto assistia a um culto. Os atos antidemocráticos do capitão Assunção foram considerados aí ataques criminosos e violentos contra os ministros do STF, a princípio por ter chamado eles de demônios. Esta mesma operação também mirou aí o deputado estadual Carlos Bon, também do Espírito Santo. Segundo o Ministério Público lá do Espírito Santo, fazer parte de uma milícia digital. E esse inquérito aí ligado a essa milícia digital, pelo que eu sei, já fez aniversário de 5 anos, se eu não estiver enganado. E não apresentou até este momento uma prova sequer dessa tal milícia digital. E só existem agora narrativas, enquanto sabemos que existe exatamente uma milícia digital paga trabalhando para um certo partido da República. Mas aí pode. E com provas. Tá? Ontem, o brasileiro estava aliviado porque os grandes bandidos da nação estavam sendo processado, condenado, preso, como aconteceu no Mensalão, no Petrolão. Hoje estamos vendo os bandidos serem soltos. E os procuradores, juízes, né, que ousaram aí um dia enfrentar esses bandidos do colarinho branco, né, sendo hoje presos. Ou pelo menos sendo punidos, né? Não se pode falar mais dessa situação. E agora as pessoas sendo presas por expressarem seus pensamentos, né?
Não há mais, a princípio, não há mais a livre expressão do pensamento. Segundo o entendimento do que seriam atos antidemocráticos, para que a justiça levasse a cabo aí todas essas ações, seriam as manifestações orais, públicas, em redes sociais, proclamadas em protesto, entre outras. E se opõe aí contra o regime democrático de direito, as suas instituições e todos e qualquer princípio assegurado pela Constituição. O problema é que isso abre um leque muito grande para as ações que poderiam ser consideradas ilegais, né? Eu entendo que um ato antidemocrático é uma ação ou prática que vai contra os princípios da democracia, da palavra democracia, da essência dessa palavra. Seriam esses atos contra a liberdade de expressão, quando é tirado aí o direito do brasileiro de se expressar, quando é tolhido aí a igualdade de direito, a participação popular no processo político eleitoral. Exemplo é quando a autoridade, usando de seu poder em detrimento de um cidadão brasileiro, pune esse cidadão alegando que ele violou uma norma. E essa norma que não está prevista na legislação, com perda de seus direitos políticos. E esses atos ainda podemos incluir aí as restrições à liberdade de imprensa. Por que isso? Hoje a gente sabe que a imprensa não se limita apenas nas mídias televisivas, radiofônicas, as chamada aí imprensa velha, imprensa profissional, não são somente elas hoje que trazem a notícia, que trazem informação para o cidadão. Temos as mídias sociais. E um número enorme de comunicadores com diversos canais. E essa mídia social, que é uma mídia alternativa, como esse canal aqui, deve ser considerado, sim, uma imprensa alternativa. Uma mídia que leva informações aí para as pessoas. A supressão de direitos individuais, a manipulação das eleições também é considerado ato antidemocrático. Só é possível garantir esses direitos quando temos a possibilidade da contagem dos votos, quando isso é público, quando é transparente, quando ao cidadão, no caso, é dado o direito de reclamar e duvidar. É também violência política, chamada violência política, entre outras formas, de ações que buscam minar ou negar princípios fundamentais da democracia. Em resumo, são ações contrárias aos valores democráticos de igualdade, liberdade, né, e participação. Essa, sim, deve ser uma definição correta de atos antidemocráticos. O que está acontecendo com esses deputados estaduais e com os deputados federais também, são todos atos que ferem os princípios constitucionais. Quando um parlamentar é calado, o Estado não está calando apenas o deputado, apenas uma pessoa, mas todo o seu eleitorado.
E quando ele é preso, isso não é diferente. E é uma violência contra o Estado democrático de direito. E evidentemente, existe lei para isso, é considerado crime de responsabilidade, previsto aí no artigo 4º da Lei 1079 de 1950. E também a Constituição Federal de 1988, né, a nossa Carta Magna, é muito clara em seu artigo 5º, no seu parágrafo 4º, onde diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse artigo, que resume o direito à liberdade de expressão, um conceito que tem sido muito debatido na nossa sociedade brasileira, principalmente nesses últimos anos, eu digo que ele não permite interpretações. Alguns até tentam interpretar dizendo que a liberdade de expressão não é absoluta, não seria absoluta, que pode ser considerado aí abuso do direito de liberdade de expressão. Pelo que eu sei, existe sim previsão legal de abuso do direito previsto aí no artigo 187 do Código Civil Brasileiro e que é uma medida excepcional. É claro que sabemos que também existe aí a responsabilização daqueles que ultrapassam seu direito à liberdade de expressão. Mas para isso, existem remédios no nosso próprio ordenamento jurídico que devem ser seguidos. Antes de terminar, vou colocar para todos assistirem aí o que pode ter gerado também a ira da justiça em desfavor do capitão Assunção. Ele fez aí uma paródia com parte aí da história política do Brasil. E eu vou colocar esse vídeo aqui para você ver. Assim que criou os animais, Deus colocou todos eles juntos numa floresta. Para não interferir na administração da floresta, Deus disse que eles democraticamente votassem em quem deveria administrar a floresta. Antes, quem administrava a floresta eram os corvos. Porém, cansados de tantos desmandos, as onças se rebelaram e durante 20 anos foram elas que tomaram conta da floresta e de todos os animais, com garras de aço. Terminados esses 20 anos, as onças, exaustas de tantas críticas, entregaram para quem quisesse governar. Inicialmente seria uma raposa velha, mas por causa de um problema de saúde, a raposa velha morreu. Um chacal assumiu o seu lugar. Depois disso vieram outros animais, como a hiena, que dizia que iria caçar os animais marajás, e etc. A cada eleição, o rato concorria, mas não ganhava nada. Até que um dia ganhou pela insistência, prometendo transformar a floresta no melhor lugar do mundo. Durante 8 anos, o rato fez da floresta o que bem quis e só roubou a comida dos outros animais. Afinal, a natureza do rato era essa mesma. Não podendo mais ser o chefe, colocou a anta em seu lugar, mas a anta só fazia besteiras. No segundo mandato, a anta foi tirada antes do tempo e o morcego assumiu por 2 anos. Acusado de todos os roubos e comprovado que havia roubado, o rato foi preso. Mas a vida do rato não era tão ruim. Vez ou outra, recebia a visita da galinha, que tinha um cérebro pequeno e só servia mesmo para o abate. Vieram novas eleições. Os animais, cansados de tantos anos de roubalheira,
votaram no leão, que ganhou a vaga. Assumiu a floresta para descontentamento dos jumentos, dos burros, das mulas, vacas e hienas, que ainda apoiavam cegamente o rato, mesmo sabendo que ele havia roubado. É que o rato, durante a sua gestão, dava caroços para esses animais, enquanto os frutos mesmo iam para os seus amiguinhos, ratos também. O leão começou a mudar a floresta. Comida já não desaparecia. Muitas modificações foram feitas e a floresta avançava. Mas isso causou descontentamento nos outros ratos, que então armaram uma armadilha contra o leão. Pediram a 9 abutres que dessem um jeito de inocentar o rato, e assim eles fizeram. O rato saiu da gaiola, se dizendo o animal mais santo da floresta. Os jumentos, os burros, as mulas, as pacas e os veados fizeram uma grande festa. Enquanto o leão governava, os abutres faziam de tudo para atrapalhá-lo. Interferiam em cada decisão, mas para isso usavam um veado que a toda hora entrava com algum pedido absurdo. O leão não queria ferir as leis da floresta, mas algumas decisões foram tomadas para impedir o avanço dos ratos. E o leão consultou as onças, os patos e os pássaros sobre a possibilidade de intervir. Mas, infelizmente, as onças já não eram mais as mesmas de antes. Haviam se transformado em gatinhos medrosos. Os patos até que tentaram, mas sozinhos não poderiam fazer nada. Já os pássaros, que lástima! Não havia entre eles um líder que tivesse a coragem de uma águia, e não passavam de pombos, daqueles que cagam em tudo, não cantam e só enchem o saco. O líder das aves era um avestruz que enterrou a cabeça num buraco no chão. Deixaram o leão sozinho. Enquanto isso, os canários, cantores e os pavões, acostumados à vida fácil e a receberem os alimentos de graça, faziam propaganda contra o leão, ajudados pelos papagaios. Novas eleições vieram, os abutres deram um jeitinho de manipular o resultado, e o rato foi eleito o rei da floresta novamente. E ai de quem falasse alguma coisa, um dos abutres mandava prender na mesma hora. Instalou-se uma ditadura na floresta, para tristeza e indignação da maioria da fauna. Com exceção dos burros, das antas, das mulas, dos ratos, papagaios, corvos, serpentes, abutres e pacas. O leão triste foi para uma floresta distante. Enquanto isso, o rato voltou a roubar como nunca antes. Colocou todos os animais que haviam colaborado com ele na sua administração. E esses eram os que mais faziam besteiras. Por exemplo, para tomar conta da justiça, colocou um porco acostumado nos ambientes mais lameados. Na cultura, colocou a gralha e na economia, colocou um jumento. Assim, a floresta começou a desandar. Os animais, aos poucos, foram padecendo de tristeza, enquanto a floresta era devastada pelo que havia de pior na fauna. Mas Deus, olhando com tristeza tudo isso, falou: um dia, leão, você haverá de voltar, e mais forte, você vai rugir mais forte, a floresta vai reagir, e cada um dos animais que ajudou a destruir a minha criação vai pagar caro por isso. Inclusive os que te traíram ou se acovardaram. Que a minha justiça seja feita, e não a dos abutres. E todos os animais se animaram, porque Deus é Deus. É isso, ficamos por aqui.